Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. As bocas dos mentirosos serão tapadas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quem conhece a história de Davi, sabe que ele passou por muitas tribulações, provas, lutas, antes que finalmente subisse ao trono de Israel. E isso mesmo depois de ter sido ungido rei pelo profeta Samuel. Deus tinha um belo plano na vida de Davi, e Deus estava no controle da vida de Davi, mas isso não o isentou de passar por grandes sofrimentos, especialmente em razão da inveja, dos ciúmes e das injustiças do rei Saul. O rei Saul era um rei ciumento. O rei Saul era um rei inseguro, o rei Saul era um rei intempestivo, e várias vezes o rei Saul tentou matar Davi antes que Davi finalmente fugisse e passasse a viver de cidade em cidade e até nas regiões desérticas de Judá. Tudo teria começado quando algumas mulheres de Israel começaram a cantar uma música que dizia o seguinte: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. O rei não gostou da música, não gostou da letra, não gostou do que as mulheres estavam fazendo e insurgiu-se contra Davi, que era o seu homem de confiança, general dos seus exércitos. Nunca lhe havia feito nenhum mal. Pelo contrário, Davi, como chefe dos exércitos de Saul, só levou Saul adiante. Só fez com que o reino de Saul crescesse. A história com Golias, com os demais exércitos filisteus, com outros exércitos de nações vizinhas, tudo isso fez com que o reino de Saul crescesse, mas Saul foi tomado pela sua inveja. Saul foi tomado pelos seus complexos. Houve uma vez no palácio em que Saul atirou uma lança contra Davi, e se Davi não tivesse desviado, habilmente teria morrido. Davi teve que fugir do palácio, fugir de Jerusalém, andar de cidade em cidade. Em várias cidades ele foi hostilizado. Houve um momento em que ele teve que ir para uma terra estranha, para a terra de Gate, onde o rei logo descobriu que ele estava presente. O grande general de exércitos de Saul estava ali na sua terra. E quando Davi percebeu que havia sido descoberto, começou a fingir-se de louco para que não fosse assassinado. Voltou para o território de Israel, foi para os desertos de Judá, começou a viver ali entre mercenários, entre desocupados, entre abandonados, entre rejeitados. Sofreu muitas traições, sofreu muitos abandonos, sofreu ainda outras injustiças. Foi assim a peregrinação de Davi, dentre aquele dia em que ele foi ungido rei de Israel, até o dia em que finalmente subiu ao trono, quando Saul morreu em batalha. Porque o próprio Davi tinha consciência que jamais tocaria no ungido do Senhor. E não que ele não tenha tido oportunidade. Houve uma em que ele estava escondido numa caverna,
porque os exércitos de Saul estavam na região. Saul parou com seus exércitos próximo à caverna e quando viu a caverna resolveu entrar, mas não para procurar Davi, mas para fazer necessidades. Davi estava no fundo da caverna, onde era muito escuro, e Saul não sabia, não percebeu que havia gente ali. Parou no meio da caverna e ali começou a filosofar. Davi se aproximou sorrateiro, com a sua espada cortou um pedaço do manto de Saul. Saul se vestiu, saiu, e quando já ia se afastando, Davi saiu à porta da caverna, pegou o pedaço de manto na mão e gritou para Saul: Saul, meu rei, meu pai, veja, hoje o Senhor entregou você nas minhas mãos, mas eu não fiz mal a você. Essas pessoas que falam mal de mim para você estão mentindo. Nunca intentei contra o ungido do Senhor e jamais intentaria. Saul chorou, ficou envergonhado da sua atitude. Mas logo os espíritos que o atormentavam voltaram a atormentá-lo e ele novamente queria matar Davi. Essa era a história de Davi. Foi assim o processo pelo qual Davi foi forjado por Deus para chegar ao trono. E talvez por isso esse salmo seja atribuído a Davi. Eu não sei se você sabe, mas os salmos eram músicas, hinos e até poesias escritas que circulavam entre o povo de Israel e circularam muito tempo como peças autônomas, independentes, solitárias por entre o povo de Israel. Até que um dia alguém teve uma ideia: colecionar, ajuntar num livro todas essas músicas, todas essas poesias, para que elas jamais se perdessem. Os salmos que estão na nossa Bíblia foram escolhidos e alguns foram dedicados a pessoas que provavelmente estavam por trás da sua autoria. Quando os editores do Saltério, que é o nome desse livro de salmos, chegaram diante do Salmo 63, eles disseram para si mesmos: certamente esse salmo é de Davi. E deve ter sido escrito por Davi quando ele estava fugindo de Saul nos desertos de Judá. Por isso eles colocaram o título no salmo, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. E eu tenho a sensação de que eles chegaram à conclusão de que esse salmo era de Davi exatamente por causa dos versos 9 a 11, que funcionam no salmo como uma espécie de revelação do contexto em que o salmo foi escrito. Porque quando você lê o Salmo 63, versículo 1, você encontra uma disposição de coração para buscar a Deus. O salmista tem sede de Deus. Nos versículos 2 e 3, você encontra a motivação do salmista para buscar a Deus. O amor de Deus é melhor do que a vida. Nos versículos 4 e 5, você encontra os compromissos que o salmista fez na presença de Deus. Te bendirei, levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando você chega nos versículos 6 a 8, você encontra as experiências muito particulares e muito presentes do salmista com Deus. Quando me deito, penso em ti, tu és a minha ajuda. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Mas quando chegam os versos 9 a 11, você descobre de onde o salmista está falando todas essas coisas. Porque se o Salmo 63 terminasse no verso 8, ele nos passaria a sensação de ter sido escrito por alguém em situação de profunda tranquilidade. Alguém talvez no secreto da sua casa, protegido de todas as adversidades, pensando lindamente na fé e deixando essas palavras fluírem do seu coração. Quando você lê o Salmo 63, do 1 ao 8, parece que tudo vai bem para o salmista, mas o verso 9 revela que não era bem assim. É uma revelação que diz: se você está pensando que esse salmo foi escrito por alguém passando por uma fase de bonança absoluta, engano seu. Esse salmo foi escrito por alguém em risco de vida. Esse salmo foi escrito por alguém com cabeça a prêmio. Esse salmo foi escrito por alguém que andava errante. Esse salmo foi escrito por um fugitivo. Esse salmo foi escrito por um caluniado. Esse salmo foi escrito por alguém que vinha sendo injustiçado sobremaneira. Esse salmo foi escrito por alguém que não estava vivendo dias tranquilos, que estava passando por lutas, por provas,
por tribulações, aqueles que querem matar-me, as línguas que mentem, aqueles que planejam armadilhas. Davi no deserto de Judá, fugindo de Saul, tudo para desanimar, tudo para duvidar da vida, de Deus e de tudo mais. Tudo para entregar seu coração à tristeza, à amargura, à angústia, à revolta, à raiva. Mas não! Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem que experimentava a própria vida de Deus na sua vida. E isso, meus irmãos, é avivamento. Quando é a vida de Deus que nos move e não a nossa própria mente, e não as nossas próprias escolhas, e não o nosso próprio coração. Eu leio esse salmo e ele tem jeito de avivamento para mim. Ele tem lições de avivamento para ensinar. E eu quero compartilhar 5 com você, ainda que rapidamente. Primeira lição que eu aprendo nesse salmo é que no avivamento, as nossas dificuldades não são desculpa para não buscarmos a Deus. No avivamento, as nossas dificuldades não são desculpa para não buscarmos a Deus. Davi estava fugindo e sofrendo. Mas ele começa o seu salmo dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, e a minha alma tem sede de ti, e eu te busco ansiosamente. Tu és o meu Deus, eu tenho desejo de ti, eu tenho sede de ti. Eu gosto muito de encontrar na Bíblia essas expressões que mostram a intensidade, a profundidade do anseio de alguém por Deus, porque principalmente nos Salmos, há algumas expressões que mostram como é a vida de alguém que realmente quer a participação de Deus na sua história. O salmista aqui usa a ideia de sede. E você sabe, como eu sei, que sede é diferente de fome. Fome não é fácil. Mas acontece com a fome que se você não pode comer, não consegue comer e finalmente não come, a fome até passa. Você se acostuma à fome. Você dá conta da fome. Com a fome você lida bem, se não tiver outra opção. Mas é diferente no caso da sede. Sede só piora. Se você está com sede e não bebe água, a sede se intensifica a cada instante. E cada vez você fica com mais sede. E a boca vai secando, a língua seca, a garganta seca. Parece que começa a faltar ar. A pessoa começa a se desesperar. É um pesadelo. Nós temos fome de Deus, é verdade. Mas num nível muito mais profundo, nós temos sede de Deus. Porque Ele não pode nos faltar. Não podemos viver sem Ele. Não podemos nos ausentar da sua presença. Não podemos prescindir do seu amor. E não devemos deixar de buscá-lo. E nem em momentos de absoluta dificuldade, necessidade, provação, tribulação, nós podemos nos omitir dessa busca por Deus. Davi estava passando por lutas, mas isso não foi desculpa para que ele não buscasse ao Senhor. Davi estava passando por provas, mas isso não foi desculpa para que ele não se prostrasse diante de Deus. Davi estava passando por perseguições, mas isso não foi desculpa para que ele não separasse tempo para Deus. Como nós achamos que o fato de estarmos passando por lutas justifica tudo, muitas vezes nós usamos as nossas lutas até para justificar a nossa indiferença em relação ao Pai. Então nós não oramos mais, mas nós já cristalizamos na mente que não oramos porque estamos passando por lutas. Não lemos a palavra mais, mas já consolidamos no coração que não lemos a palavra porque não temos tempo, estamos passando por muitas lutas. Não servimos mais ao Senhor com alegria de coração, mas já nos desculpamos sobre isso, dizendo para nós mesmos que não temos como servir ao Senhor porque estamos em muitas lutas. As lutas funcionam como desculpa, a justificativa é a tese do coitado.
coitado não pode fazer, está passando por lutas. Davi estava passando por lutas. Qualquer um entenderia que ele estivesse desanimado, abatido, incrédulo, quem sabe. Quando alguém diz para mim como pastor, eu não tenho conseguido nem orar por causa do que eu estou passando, eu como pessoa entendo isso e até aceito como uma justificativa razoável. Quando alguém diz, pastor, eu não tenho nem tido vontade de ler a Bíblia ou de me ajoelhar, porque só Deus sabe o que eu estou passando, eu como pessoa digo, eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, realmente é difícil. Mas isso sou eu, isso é você, esse não é Davi. Davi não mistura as coisas. Davi funciona assim. Estou passando por lutas, mas isso não é desculpa para eu não buscar a Deus intensamente, aprofundadamente. Me apegar a Deus como uma corça anseia, e a expressão hebraica precisa ali é arfa. Como a corça arfa pelas águas, a minha alma arfa por Deus, pelo Deus vivo. Quando me irei, me encontrarei com Ele. Davi tinha esse sentimento no seu coração, isso é avivamento. Quando nós não temos desculpas para não buscar ao Senhor. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a água que mata a nossa sede. O Senhor é a presença que nós não podemos prescindir. O Senhor é a força do nosso coração. Amém, irmãos? Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que no avivamento, as nossas dificuldades não são a nossa prioridade, mas as coisas de Deus. Veja, não só nós somos hábeis em usar dificuldades para nos eximirmos de outras coisas, como também temos a tendência de centralizar as nossas dificuldades. É só o problema se instalar e ele vira o centro das atenções. Toda a vida começa a orbitar em torno dele. Ele vira o tema central. A pessoa fica monotemática, só fala sobre aquilo. Você pergunta para a pessoa, tudo bem? Ela diz, você sabe aquele meu problema, não sabe? Ela já te contou 15 vezes. E não só para você, para mais 1,5 milhão de pessoas, porque até no Orkut tá. E ela reclama para todo mundo. E toda vez é a mesma coisa. E ela diz, o meu problema. Por que você não foi lá? Aquele meu problema. Por que você não participou com a gente? Aquele meu problema. Por que você não retornou a minha ligação? Você sabe aquele meu problema. E é o problema, e às vezes o problema é realmente sério. Mas não está aí o ponto, está em que a pessoa o transforma na totalidade da sua vida, como se não houvesse mais nada. E aí é onde eu, como pastor, nesse meu pouco tempo de ministério, mas já são 10 anos, começo a ficar com a sensação que algumas pessoas não querem que os seus problemas sejam resolvidos. Porque senão elas ficam sem eles. Vão falar do quê? Como vão chamar a atenção dos outros? Como vão catalisar para si a pena, a dó, a compaixão dos outros? Você diz para a pessoa, vá por aqui, ela diz, não dá. E por aqui também não. E essa opção de jeito nenhum. Mas por que você não faz assim? Não, mas nem pensar. Então isso aqui já tentei e não deu certo. E aí você começa a desconfiar que ela não quer resolver, não. A mulher passou 25 anos reclamando do marido, aí o homem muda. Quem que ele pensa que é? Para tirar a razão que ela encontrou para a vida dela. Porque todos que conversam com ela acham que ela é uma sofrida. Também vive ao lado desse homem. Aí o homem muda e ela fica desconjuntada, perdida. Vai fazer o que da vida? É igual fechar a empresa onde você trabalhou 30 anos. Eu vou para onde? Muitas vezes nós somos tentados a fazer do nosso problema, das nossas dificuldades, das nossas lutas, o centro da vida. O homem acha que pode abrir mão da esposa, do cuidado dos filhos, das responsabilidades da casa, do caráter, da moral, do bom senso, só porque a empresa dele quebrou.
Não quer dizer que a quebra da empresa seja problema de só menos. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Eu estou vivendo um problema grave numa área, grave. Mas esse problema não sou eu, não é a minha vida. E se eu for sincero, há muito pelo que agradecer a esse Deus que tem feito coisas lindas no meu coração. E esse é o coração de Davi. As suas dificuldades não eram o centro. A ponto dele dizer nos versos 2 e 3, quero contemplar teu santuário, avistar teu poder, a tua glória, e o teu amor é melhor que a vida. Porque o problema vai para o centro em nome da preservação da vida. O problema é a ameaça. E a gente o centraliza para que ele não se imponha como ameaça. No coração avivado de Davi, o problema não vai para o centro, porque a vida não é ameaçada por problemas. A vida está nas mãos de Deus e a graça dele é melhor que a vida. Davi é o tipo de pessoa capaz de dizer, ainda que eu morra, o problema não vai para o centro. Porque o centro és tu, Senhor. O centro é a tua vontade. O centro é a tua soberania. O centro é o teu cuidado. Eu morro, mas eu não abro mão da tua graça. Eu abro mão da vida, mas não abro mão da graça, porque a graça é melhor do que a vida. Quem diz um amém para essa palavra? Terceiro, esse terceiro ponto é excelente. No avivamento, as nossas dificuldades não são motivo para não assumirmos novos compromissos. E o que me chama a atenção em Davi é que ele está passando por um deserto terrível. Veja, meu irmão, minha irmã, sua cabeça estava a prêmio. A qualquer momento ele podia ser encontrado e assassinado. Mas ainda assim ele era capaz de dizer o que os versos 4 e 5 dizem. Enquanto eu viver, te bendirei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. O que eu sei é que enquanto eu viver, eu te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Minha alma ficará satisfeita. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. São compromissos. E veja o detalhe. Não são compromissos condicionados. Porque eu, na minha incredulidade, tenho a tendência de firmar compromissos condicionados. Por exemplo, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu testemunharei a teu respeito. Senhor, se eu conseguir essa promoção, aí eu começarei a liderar um ministério na igreja. Senhor, se a minha empresa sair do buraco, eu vou sustentar missionário lá na África. Aliás, se tem uma conversa que me irrita é essa. Me irritava menos no começo do ministério, me irrita mais agora, e eu acho que daqui a 10 anos vai me irritar muito a ponto de eu voar em alguém. Quando o sujeito diz para mim, pastor, eu estou com um projeto, e eu queria que o pastor orasse comigo, porque se esse negócio dá certo, eu vou dar dízimo, eu vou ajudar missões, esses problemas da fundação, tudo eu vou resolver. E aí eu pergunto, mas você já faz isso, irmão? Não, agora não dá. A Bíblia diz que quem não é fiel, não é fiel no muito. Sabe por quê? Porque fidelidade é questão de caráter e não questão de recurso. Servir a Deus com os bens é questão de fé e não questão de sobra. Honrar o Senhor com aquilo que Ele tem dado, fazer do que Ele tem dado mordomia, é uma questão de obediência e não uma questão de concordância. Dar a quem precisa, sustentar a obra de Deus, investir em missões, não é uma questão de ter para fazer, mas é uma questão de saber que há um Deus no controle de todas as coisas. Então esses nossos compromissos condicionados encantam a nós, mas não tem o menor sentido diante de um Deus que sabe o que vai no nosso coração e das nossas mesquinhezas e do nosso egoísmo e da nossa ganância e da nossa avareza. Davi não precisava condicionar compromisso, ele precisava só fazer compromisso. Porque na parte de Deus ele não precisava mexer, ele precisava mexer na dele. Quem é que em sã consciência, na hora de fazer compromisso, mexe na parte de Deus? Que tipo de pessoa é essa? Que sugere a Deus o que ele tem que fazer para que a pessoa então faça o que deve fazer.
Um dos versículos mais mal interpretados da nossa geração está em Malaquias 2:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Aí nós ouvimos, e eu já ouvi várias vezes, a pessoa dizer assim: traga os dízimos e aí faça a prova de Deus. Porque quando você traz o dízimo, você está fazendo prova de Deus. Se você contribui, Deus vai te honrar porque você está fazendo prova de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ler o versículo direito. Direito. No Brasil, um dos grandes problemas da população não é o analfabetismo absoluto, é o analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler as letras, mas ela não entende o significado. O texto diz: traga e faça a prova de mim se eu não abrir as janelas dos céus. Se eu falhar na minha parte, você me prove. Se eu não cumprir o que me diz respeito, você me questione. Se eu for infiel a você enquanto você é fiel a mim, então você me coloca contra a parede. Agora, quem, em sã consciência, chega a essa conclusão? Que o ser humano é fiel e Deus é um tipo de louco que não lembra de nada do que promete. Então eu que tenho juízo, embora não muito, não faço prova. E jamais farei. Porque hoje a minha fé é marcada pela certeza absoluta de que Deus jamais falhou, não tem falhado e jamais falhará comigo. E ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia por isso. Davi tinha essa percepção. Quarto ponto que eu aprendo aqui é o seguinte: no avivamento, as nossas dificuldades não são uma prova da ausência de Deus, mas pelo contrário, da presença dele. E aqui, esse raciocínio que eu encontrei em Davi é extremamente importante, porque ele revela que Davi tinha passado por uma mudança de mente. Avivamento é, sobretudo, mudança de mente. A nossa mente muda quando o Espírito de Deus invade a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor começa com uma mudança de mente. A gente precisa ver a vida com outros olhos. Acho que Rubem Alves estava certo quando disse que basta que os olhos sejam transformados para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. Basta que a beleza more nos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. É uma questão de ver de outra forma. Normalmente, a luta chega e a sensação que dá é que Deus se esqueceu, abandonou, suspendeu o seu cuidado para conosco, não liga para nós. Conheci um pastor há muitos anos, um homem de Deus, conhecedor da Bíblia, tinha um conhecimento da Bíblia invejável no bom sentido, se é que existe inveja de bom sentido. Você talvez fale inveja santa, mas toda inveja vem do inferno. Mas eu estou falando assim também, então veja a confusão de mente agora. Era um conhecimento bíblico inspirador. Essa palavra é mais bonita, não é? Inspirador. E ao mesmo tempo muito bem-humorado. Esse pastor era muito leve de alma, uma pessoa extrovertida, interessante, era gostoso estar perto dele. E ele contava como um testemunho de uma fase em que Deus trabalhou muito no coração dele, uma vez que ele saiu para pregar o evangelho, passou 15 dias fora pregando, participando de campanhas missionárias, levando o evangelho, e quando ele voltou para casa, sua casa tinha sido arrombada e limpa. Imagine você ficar 15 dias fora, e aí quando você volta, o lugar onde você mora foi invadido por alguém que você não conhece. E essa pessoa levou tudo de mais valioso que você tinha. Ele chegou em casa e a casa estava desse jeito. Ele viu a porta arrombada, foi entrando, viu, faltando uma série de coisas, ficou apavorado, parou no meio da sala, olhou para o céu e disse: Deus, os teus anjos, cadê esses caras? Porque no coração dele, aquilo era fruto de uma ausência. Aquilo era fruto de uma suspensão do cuidado. Esse anjo tirou folga. Não apareceu para trabalhar porque estava bêbado, sei lá. Mas o fato é que eu fiquei na mão.
Desamparado. O problema é um desamparo na cabeça da nossa geração pós-moderna. A mudança de mente que Davi nos propõe é muito linda, porque ela diz o seguinte: o problema, a dificuldade, a tribulação não é uma prova da ausência de Deus, mas da presença. Veja os versículos 6 a 8. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Isso é uma presença. Deus não sai da mente dele. Veja, a mente de Davi estava impregnada de Deus, impregnada, a ponto dele sonhar com Deus, sonhar. Então ele diz o seguinte: tu és a minha ajuda, verso 7. Canto de alegria, de onde? Onde eu estou? Num deserto escondido? Numa caverna fria e úmida? Num lugar onde eu possa a qualquer momento ser pego? Não, eu canto de alegria de debaixo das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, verso 8, e a tua mão direita é que me sustenta. A cabeça de Davi, o problema não é uma prova de que Deus se ausentou, mas é uma certeza de que Deus está presente, porque se Deus não estivesse presente, ele não aguentaria. É outra visão. O meu problema não mostra que Deus não está. O meu problema mostra que Deus está, porque se Deus não estivesse, eu não aguentava esse tranco. Por isso, um outro salmo diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora Israel que o diga, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, há muito que nos teriam destruído. A presença do Senhor não é a garantia de que as lutas não virão, mas é a garantia de que elas serão resistidas pela fé em o nome de Jesus, porque Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Glória a Deus. E por último, a quinta lição que eu aprendo aqui é a seguinte: no avivamento, as minhas dificuldades não são um motivo para alimentar maus sentimentos no coração. Pelo contrário, nas minhas dificuldades, eu aprendo a entregar tudo nas mãos de Deus e descansar. Davi era um homem segundo o coração de Deus também por coisas como essas. Isso é avivamento. Quando alguém está sofrendo injustiças, calúnias, perseguição, e ao invés de alimentar sentimentos vingativos, revanchistas, contra aqueles que talvez sejam a fonte dessas lutas, entrega essas pessoas nas mãos de Deus e sabe que elas prestarão contas, é para Deus. É para Deus. Só Davi podia dizer uma palavra como essa: o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Ou seja, há um Deus sobre a história, há um Deus no controle da história, há um Deus que não pode falhar, há um Deus que não pode ser enganado. Todos estamos nas suas mãos. Eu não preciso me defender, o Senhor me defenderá. Porque também é uma tendência nossa na dificuldade identificar os culpados das nossas tragédias. Também é uma tendência nossa lançar sobre o outro as razões pelas quais estamos sofrendo. Esse governo dos infernos, esse meu patrão endemoniado, esse meu marido que é um monstro, essa minha mulher que é uma megera, esses meus filhos rebeldes, esse salário que não dá para nada, essa igreja que não liga para ninguém, esse meu vizinho que é um pesadelo. E assim a gente vai encontrando as razões, as culpas, e vai atribuindo os nossos problemas a um sem número de pessoas que são para nós as fontes deles. E aí o nosso coração, então, virou uma terra arada para o lançamento das sementes que gerarão raízes de amargura. Daqui a 10 anos, eu olharei para trás para uma pessoa e a verei não como uma pessoa, mas como motivo pelo qual eu fui infeliz numa fase da minha vida. E eu terei uma mágoa profunda dessa pessoa, profunda. E mesmo que eu esteja vivendo um outro momento,
eu serei prisioneiro do momento passado, porque as raízes, embora embaixo da terra, ainda estão lá. Davi não queria isso. Então ele diz: Senhor, eu sei que no final, quem confiou em ti será exaltado. E quem agiu mal na tua presença será punido. E eu sei que o Senhor é justo. Meus irmãos, olhem na minha direção, ouçam o que eu vou dizer nessa tarde para os irmãos. O nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus de justiça. A Bíblia diz: de toda palavra frívola que os homens pronunciarem, Deus lhe pedirá contas. A Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem vamos prestar contas. E veja, pior do que o fato de Deus não punir os culpados pontualmente, a cada equívoco, a cada erro, a cada injustiça cometida, é o fato de que um dia o juízo final virá e aí não haverá mais alternativa. Um dia alguém perguntou para C.S. Lewis o seguinte: se Deus é justo e poderoso, por que é que ele não pune os maus? E aí C.S. Lewis, muito inteligente, respondeu: e ele deve começar com quem? Porque ainda que haja uma pessoa pior do que todas as outras, e segundo a Bíblia, você sabe quem era essa pessoa? Você sabe quem é, segundo a Bíblia, o pior pecador da história? Diga para mim. Se você pensou e não teve coragem de dizer porque acha que está errado, talvez você tenha pensado certo e está certo. É o apóstolo Paulo. Ele diz isso. Dos pecadores, eu sou o principal. Mas vamos imaginar que houvesse uma forma da gente mensurar isso. Quem é a pior pessoa do mundo? E Deus começasse por ela. Fulano, vem cá. Quem você pensa que é? Essa pessoa olharia para Deus e diria assim: não é culpa minha. A culpa é do meu pai que não me amou. A culpa é da minha mãe omissa. A culpa é da minha esposa que nunca me deu carinho. A culpa é dos outros que me influenciaram. E aí Deus teria que chamar os outros. Porque veja, quando havia duas pessoas na história da humanidade, duas pessoas habitando esse mundo, havia três culpadas. Eva comeu o fruto. Deu para Adão, Adão comeu. Deus visitou o paraíso, chamou Adão e disse: Adão, o que aconteceu? O que você fez? Na verdade, Adão tentou achar um quarto culpado. Adão é um barato. Ele diz assim: Senhor, eu não. O Senhor lembra que eu era sozinho? O Senhor lembra que eu era que eu nunca reclamei de nada? Nada. Eu nunca reclamei de nada. Eu estava bem, eu tinha passarinho, eu brincava com o leão, estava tudo certo. Mas aí o Senhor achou que não estava bom daquele jeito. O Senhor achou que não era bom que eu ficasse sozinho. E aí o Senhor fez quem? Ó, quem que o Senhor fez aqui, ó. A mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Aí o Senhor chama Eva. Eva, vem cá. O que é que você fez? Ela diz: Eu não. Eu estava tranquila, passeando, contemplando tudo, distraída. Mas a serpente sorrateira me enganou. Quem aqui tem 3 filhos? Você sabe do que eu estou falando. Você já entendeu a história. Você que tem 3 filhos já entendeu a história. Se Deus deixasse a serpente falar, ia ter mais culpado. Então chega. E aí o C.S. Lewis lança a sua tese. Todo juízo é essencialmente final. Não dá para julgar antes. Porque a hora que julgar um, é preciso que todos sejam julgados. Então, da minha parte, eu não julgo. Eu não sei quais são as relações de culpa e também não sei onde eu entro nelas. O que eu sei é que não cai um fio de cabelo da minha cabeça se o Senhor não permitir. O que eu sei é que o meu Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. O que eu sei
é que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, nem o pecador na congregação dos santos, mas o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Eu sei que o nosso Deus reina eternamente, se manifestará sobre a terra, julgará com justiça e equidade, e nós desfrutaremos dele para sempre. Isso é que eu sei. Então eu tenho que aprender a descansar. Isso é avivamento. Eu aprendo a descansar e descanso. Porque Deus é fiel. Davi, muitos anos antes, nos ensinou sobre o caráter de Jesus. Porque o avivamento é a vida de Jesus em nós. Foi Jesus quem nos ensinou que as dificuldades não têm a última palavra. Porque a morte não tem a última palavra. A vida triunfa sobre a morte. A justiça triunfa sobre a injustiça. A inocência triunfa sobre as calúnias. E os que confiam no Senhor triunfam sobre toda incredulidade. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. E se nós queremos esse avivamento que Davi experimentou tantos anos antes de Jesus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque sem ela nós não vamos conseguir. É o Espírito de Deus que faz essa obra em nós. E aí eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar. Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.